Andrei, uma pessoa faz uma questão também aqui particular, mas serve para todos nós, naturalmente, porque ela diz assim: vivi uma relação abusiva por 25 anos. Todos nós já tínhamos em algum momento uma relação que nos causou um embaraço, então serve para todos nós. Mas o caso dessa senhora específica, ela diz: hoje estou liberta, reconheço o quanto foi danosa e tóxica, mas apesar de ter a ajuda de um terapeuta, ainda luto para reaver a minha autoestima. Como voltar a me amar? Como voltar a aceitar a mim mesma? É possível? Tomando de volta para você o direito de dizer qual é o seu próprio valor. Relações só se tornam abusivas quando nós damos a outros o direito de validarem ou falarem qual é o valor pessoal de cada um de nós. Isso porque ou consideramos a outra pessoa demais, acima do que deve, ou consideramos a nós mesmos de menos. Uma relação de casal, que eu acredito que seja o caso aí, ela é sempre uma relação entre duas pessoas no mesmo nível, ou seja, pessoas que se olham como iguais. Se você entra dentro de um relacionamento olhando para o outro com sentimento de inferioridade, isso é muito perigoso, porque você irá procurar na outra pessoa não uma figura amorosa em nível de igualdade, mas irá projetar naquela pessoa um lugar de autoridade que não compete dentro de uma relação de casal. Irá, por exemplo, parentalizar a relação e se comportará como filho ou como filha, deixando a outra pessoa nenhuma responsabilidade de ser mãe ou pai, ou seja, de ditar e dizer aquilo que geralmente os pais fazem quando nós estamos na fase infantil. Isso acontece, isso faz com que um relacionamento seja distorcido da sua função primordial e pode ensejar espaço para múltiplas violências. E isso acontece porque um complexo infantil te toma conta. Algo não resolvido na sua história com seus próprios pais. Algo não resolvido na sua história consigo mesmo no desenvolvimento psicossexual da infância e da adolescência. Então é importante saber que cada um de nós traz uma criança ferida dentro do coração. Nós trazemos aquela criança com as suas queixas, com as suas dores, com os muitos nãos que ouvimos ao longo da vida, com as crenças negativas que incorporamos ao nosso psiquismo, das vozes de autoridade que foram nos referência durante o período de desenvolvimento. Junto desta criança ferida há também uma criança sadia, espontânea, valorosa, cheia de riquezas que nos compete descobrir. Se nós deixamos a criança ferida ficar no comando, então, naturalmente, nós estabeleceremos relações que vão ser relações potencializadas pela dor. E por que é que nós deixamos essa criança no comando? Porque nós não assumimos o direito e a necessidade de acolhê-la com o carinho e a amorosidade que nós gostaríamos que outros fizessem ou tivessem feito. Há um constelador espanhol chamado Juan Garriga que chama estas crianças feridas de crianças tirânicas. Porque este núcleo, este complexo infantil, ele assume o comando e acaba se autoimpondo a mesma dor de que queixa. E as situações passam então a repetir-se em ciclos consigo mesmo ou na relação com o outro. Por exemplo, quem foi abusado na infância, seja o abuso psicológico ou o abuso sexual, frequentemente se torna um autoabusador ou tem uma tendência a repetir o abuso nas relações buscando pessoas abusivas. É o que se chama compulsão à repetição dentro da psicologia. Como que a gente corta esse ciclo? Quando a gente adultece. Adultecer é o processo de assumir a responsabilidade e autonomia da nossa própria vida. Não importa o que nós vivemos de falta na infância. Isto não nos define. O que nos define é o que nós decidimos fazer conosco hoje. Então, se a nossa criança ferida dentro de nós queixa falta, o adulto que somos é que olha para ela e a acolhe
com generosidade. Porque se nós a deixamos no comando, então ela queixa o abuso de ontem e nós dizemos para ela, e vai continuar queixando, porque eu também não te dou. É uma repetição do abuso conosco mesmo. Mas se a parte adulta que existe em nós olha para ela e diz, agora eu te dou o que faltou. Faltou carinho, eu te dou carinho. Faltou cuidado, eu te dou cuidado. Faltou oportunidade, eu te dou. Faltou palavras de incentivo ou afirmações positivas, eu te oferto. Agora eu te acolho. E agora você pode parar de queixar. Porque agora você pode ter. A história foi como foi, as situações foram como foram, as pessoas foram como foram. Agora eu escolho ser como eu posso ser. E esse autoacolhimento, esta generosidade consigo mesmo, que é um processo, são múltiplas decisões de autoamor, vai curando dentro do coração as relações e as feridas e permitindo que nas relações de casal, nas relações de trabalho, nas relações de voluntariado espírita, na relação com os espíritos, nós sejamos adultos que utilizam da sua melhor porção para interagir e não da sua dor no comando permanente, ensejando novas dores. Esse movimento autocurativo, ele é profundamente libertador.